Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria aqui de apresentar uma emenda ao projeto de lei 250, só na nossa LDO, que eu acabei não apresentando um pequeno expediente, que se refere ao artigo 49, acrescento o anexo 1, acrescer a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado em 2017, despesa de pessoal total, montante de 20.026.000, para prover os custos com a nomeação dos aprovados no concurso público do edital de abertura do concurso público de número 1 de 2015 do DETRAN do Estado de Mato Grosso. Essa emenda, senhor presidente, é para que nós possamos corrigir essa defasagem de pessoal e, quem sabe, minimizar as filas e a demanda de atendimento que o DETRAN tem hoje, que faz com que a população de Mato Grosso como um todo padeça nas filas e acabe até responsabilizando os servidores que ali estão, mas que não tem, na verdade, pessoal suficiente para poder conduzir os seus trabalhos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma fala. E eu estou aqui com uma fala do governador do estado, Pedro Taques, no dia 24 de outubro de 2012. E o governador disse o seguinte: essa história de alinhamento é coisa de político, atrasado. Me lembra o voto de Cabresto. É, no mínimo, improbidade administrativa um governador dizer que vai favorecer determinada prefeitura em razão do partido ou prefeito. E eu queria dizer, senhor presidente, que eu e o governador Pedro Taques concordamos em poucas coisas, mas essa é uma das que eu concordo com ele. Mas enquanto senador da República, que não é o que ele vem fazendo na prática enquanto governador do estado. Aliás, é completamente diferente. Se alguém pegar aqui para ouvir o vídeo que o governador gravou para o candidato de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta, atual prefeito de Lucas do Rio Verde, ele contestava uma decisão judicial e dizia que decisão de justiça você não questionava, mas você recorria. Quando eu vejo o governador falar dos seus companheiros, eu sempre vejo o governador defendê-los e dizer que não pode se julgar as pessoas antes que se comprove qualquer coisa contra elas. Nisso, nós também concordamos. Mas isso, senhor presidente, infelizmente, é conforme a ocasião. São palavras de ocasião. Era contra o alinhamento ou já a favor ao alinhamento? E, para minha surpresa, hoje, depois que eu fiz um post falando sobre a DEFAS, e naquele momento eu não me referia aos delegados da DEFAS, mas eu me referia ao secretário de Justiça e ao governador do estado, me referia à imparcialidade dos mesmos para poder usar de qualquer órgão hoje do governo, que já ficou se comprovado o uso da máquina pública do governo na eleição em Cuiabá. Já houveram áudios, denúncias, pressões. Já consultei alguns membros do Ministério Público e também lá não para de chegar denúncias nesse sentido. Mas que coisa mais arcaica. Nós, com o Estado em plena dificuldade, faltando luva no IML, corpo esperando 12 horas para ser liberado, uma criança faltando medicamento, faltando Derzane. A foto daquela menina, que hoje passa necessidade aqui nesse estado e carece de saúde, é o retrato de Mato Grosso. O caso do não repasse do ICMS aos municípios é uma pedalada. Imagine vocês que o governo do estado hoje quitou 40 milhões de repasse atrasado de ICMS e deixou para quitar na quinta-feira 75 milhões. E teve a ousadia, deputado Zeca Viana, de dizer que vai precisar conversar com os poderes porque não tem esse dinheiro para passar do ICMS aos municípios. Tem Câmara de Vereadores querendo caçar prefeito por falta de repasse do 10º. Talvez esses mais corajosos que o presidente dessa casa, ou que os presidentes dessa casa. Porque aqui tudo se conforma, mas nas câmaras de vereadores não é o que está acontecendo. Porque não repassar o ICMS é um crime. É um crime. É vinculado. Toda terça tinha que estar na conta. 75 milhões de atraso. O problema do uso da máquina
é que o uso em cargo em prol de candidato é ato de improbidade administrativa. Viola o princípio constitucional da impessoalidade do artigo 37 da Constituição Federal. E a Promotoria do Patrimônio Público tinha que investigar isso. Hoje eu vim aqui, senhor presidente, justamente para isso. Eu quero dizer a Vossa Excelência que a minha resposta ao secretário Rogers, cabo eleitoral do candidato do governo do Estado, ele está sendo, e nós protocolamos, através da candidatura do nosso candidato Emanuel Pinheiro, uma ação cautelar preparatória de ação popular pedindo o afastamento desse secretário. Me diga com que legitimidade um secretário que faz posts, que publica, que pede voto, com que imparcialidade ele planeja as eleições, ele faz um planejamento das eleições para domingo. Me diz qual que é a imparcialidade que esse secretário diz ter a partir do momento que ele se faz de cabo eleitoral de uma campanha tal qual o seu governador está fazendo. E isso é uma vergonha, porque o governador tinha que estar preocupado com a saúde, que está 4 meses atrasado. Eu quero ver quem vai defender o indefensável aqui. Se hoje morre gente no pronto-socorro, a minha mão não está suja de sangue. Que não foi uma vez, nem 2, nem 3, que eu denunciei o governador aqui nessa tribuna. Nenhuma, nem 2, nem 3. E o que a Assembleia está fazendo? A Assembleia, nada. E o governador está pedindo voto aí na rua. Preocupado, porque já viu que o barco dele é o começo do fim da era táxi. Com a ajuda do povo, com a ajuda do servidor público, que nós defendemos aqui o RGA, e diziam para mim que servidor só servia para fazer vai e aplausos. Agora, na eleição, servidor é importante. Eu tenho aqui uma denúncia que nós também protocolamos na Justiça, dessa emenda de feriado fajuta, que mais uma vez, o governador que falava que não tinha dinheiro para pagar salário, adianta o pagamento do salário e vai saber se não é com dinheiro do ICMS dos municípios, se não é com dinheiro da saúde, para emendar o feriado semana que vem. E como que vai pagar o ICMS se não vai ter nem funcionário? Se ele emendou até quarta-feira para o servidor poder viajar e não está aqui para dar seu voto de protesto contra o candidato dele, que liderou o movimento aqui contra os grevistas. É este governador que incorre no crime de improbidade, que está cometendo crime de improbidade, mas que o que é dele está guardado, que o pedido de impeachment vem aí, e eu quero ver a pressão popular em cima dessa casa, de um governador que não tem mais nem 50% de aprovação dentro do Estado. Eu quero ver o povo pedindo, porque da mesma forma que se arrependeu de votar em Dilma Rousseff, se arrepende de ter eleito Pedro Táxi. O papel que ele está prestando de cabo eleitoral tinha que ser uma preocupação da Assembleia. Teve candidatura fora do Estado cassada por uso da máquina pública. Eu queria saber por que a Justiça aqui não age da mesma forma. E aí o secretário se ofende que eu falo que ele é imparcial, vem querer me jogar contra os delegados. Quem defendeu o RGA de delegado aqui fui eu. Agora, o secretário, ao contrário disso, ele ainda fica conhecido, e que eu já soube que é a fama dele por aí, como o secretário que colocou a tropa de joelhos. O secretário que aceitou o contingenciamento do orçamento. O secretário que não consegue, mesmo com quase 4 mil homens a mais, fazer um trabalho de excelência na questão da violência. Então, eu queria dizer a vocês, da forma que está, não dá para ficar. A nossa parte foi feita, o pedido do afastamento do secretário Rogers está aqui. Agora fica a cargo da Justiça se vai permitir que um cabo eleitoral, que é isso que ele é, e não adianta ele querer vir discutir comigo como deputado estadual, porque ele não teve um voto. Ele é nomeado em cargo de confiança do governador, ele não é eleito pelo povo de Mato Grosso. Vocês que estão aqui dentro têm legitimidade para discutir. Ele não. Ele tem que trabalhar e mostrar serviço. Ele ganha dos nossos impostos, como ganham todos nós aqui, para mostrar serviço. E não para ficar pedindo voto e trabalhando em campanha eleitoral.
E você veja que em nenhum momento eu citei o nome de um ou de outro candidato aqui. Mas esse absurdo tem que ficar registrado. Tem que ficar registrado. Porque esse mundo de conto de fadas que o governador vive, ele não existe. Esse mundo encantado, ele não existe. Então, senhor presidente, acredito que faça parte do nosso papel 4 meses de atraso na saúde, 4 meses para quem está esperando para ser atendido, para ir para uma UTI, às vezes não aguenta horas. É justamente essa a preocupação. E eu já disse por várias vezes, não estive aqui no mandato passado, como outros tantos colegas não estiveram. Vamos pecar pela ação, mas não pela omissão. Nós não podemos incorrer no risco de daqui a pouco sermos colocados na berlinda por não termos tomado uma atitude. Mato Grosso está indo para o buraco. Eleição acaba no domingo. Domingo acabam as eleições. Segunda-feira a saúde continua atrasada. Segunda-feira o ICMS continua atrasado. Segunda-feira os repasses do governo continuam atrasados. E o que nós estamos fazendo? A reforma que ia vir não veio por quê? Por causa do período eleitoral. Nós estamos de mãos atadas. De mãos atadas. E Mato Grosso espera uma resposta da Assembleia Legislativa. Nós temos que tomar uma atitude contra a politicagem e defender o Estado de Mato Grosso, que o nosso povo merece, contribui e merece, independente de eleição de prefeitura. Deixa o povo de Cuiabá decidir, pelo amor de Deus. Para de coagir, para de pressionar e vai trabalhar. É só isso que eu gostaria de falar, senhor presidente. Muito obrigado.